Clit Lit de hoje é Peça-me o que quiser, da Megan Maxwell. Pela minha cara, acho que você já tá adivinhando o que eu achei do livro, né? A história dele é bem simples. A Judith Flores, que é a protagonista, ela trabalha na empresa do Eric Zimmerman e ele mora em outro país e ele tá visitando as empresas dele e aí nessa coisa de visitar as empresas, ele conhece ela. A história começa a partir daí, mas qualquer detalhe que eu dê pode ser um spoilerzinho meio chato, então eu vou dizer só isso. Começar logo sendo sincera, dizendo a verdade, não foi um livro que eu curti. Mas Ju, um livro com voyeurismo e exibicionismo, como é que você não gostou? Verdade, realmente, o fetiche principal retratado nesse livro, ele é o exibicionismo e voyeurismo, que todo mundo que me conhece sabe que é uma coisa muito pertinho do meu coração. Não foi isso que eu não gostei do livro. Na verdade, esse aspecto dele, o modo como ele retrata esse fetiche, foi provavelmente a coisa que eu mais gostei no livro e foi o que pra mim valeu a leitura e me faz recomendar a obra, hein? O que eu não curti muito foram vários pequenos detalhes. O primeiro é o protagonista, o Eric Zimmerman. O homem me irritava muito. Apesar de que, como eu disse em outro vídeo, eu passaria a noite com ele fácil, sem nenhum estresse. Mas eu não queria ele pra minha vida. A Judy Flores, que é a protagonista, também não cresceu muito no meu conceito, não. Ela é meio pitizeira, sabe? Até o modo como a autora retrata os diálogos dela é de um modo bem infantil. Então, assim, usando muitas vogais. Aí tudo que ela fala é não, sim, talvez. Um artifício que, por sinal, a autora só usa em diálogos quando a Judy tá falando ou quando crianças estão falando. Nenhum outro adulto na obra fala do jeito que a Judy e crianças falam. Tem uma hora, por exemplo, que ela dá o maior discurso e diz que eles dois não vão dar certo juntos e por que eles não podem ficar juntos. E aí ele vai e concorda, ele diz, você tá certa, realmente, a gente não vai dar certo não, é melhor a gente terminar. Aí ela fica tipo, mas, pô, você não queria terminar? Termina! Mas a gente tá falando de opinião de leitor, né, galera? Não, como leitora, não é o tipo de protagonista que eu gosto. Principalmente porque tem uns momentos que ela fala umas coisas do tipo, eu não acredito que eu estou nessa situação, eu sou uma mulher tão forte e segura. Quem é mulher forte e segura? Outra coisa que não me conquistou muito foi o modo como a autora descreve algumas emoções. Então ela tem um artifício que ela usa que é repetir as coisas. Então assim, o personagem tá triste, aí a autora diz que ela chora, chora, chora. A personagem tá pensativa, a autora diz que ela pensou e pensou e pensou. Aí o casal principal trocou olhares, aí a autora diz que ela olhou e olhou e olhou. Tem muito essa coisa, sabe? Ela se repete tanto no livro que às vezes quebra a sua imersão. Você tá lá lendo o livro e quando ela repete as coisas você, ai meu Deus. Mas não é só ruim, né, gente? A parte legal do livro é que ele realmente é uma leitura bem leve, bem rapidinha, assim, dá pra distrair. Agora, o meu pior problema com esse livro foi o seguinte. Isso vai ser um spoiler bem pequenininho e rápido, tá, galera? Não vai impossibilitar a leitura do livro, não. E não é coisa do final. Tem um momento que eles dois têm uma coisa de tensão sexual, que ele começa a dar em cima dela e dá a entender de que ele vai ficar com ela e tudo mais. E aí ele corta. Ele tá se vingando dela, ele meio que corta o clima dos dois e aí sem ter nada. Então a tensão sexual cresce. E aí corta, porque ele interrompeu. E foi muito legal da autora fazer isso, assim, né? Ela acaba o capítulo. Aí você vai pro próximo capítulo, aquela coisa, meu Deus, cadê, né? Porque você quer continuar, quer ver o que vai acontecer. E aí o capítulo seguinte começa com aquela tensão sexual crescendo, né? E você tá esperando aquele alívio, né? Aí a autora descreve algo como, e aí a gente finalmente ficou junto e não precisa nem dizer que foi ótimo, né? Amiga, é claro que você precisa dizer como foi. Eu comprei o livro de putaria porque eu queria ler putaria. Eu não queria chegar na parte da putaria pra autora me dizer não precisa nem dizer que tem putaria, hein? Foi tipo... Eu fiquei muito chateada, porque eu queria ter lido como foi e assim, broxante, né, gente? Por favor. Outra coisa que me incomodou um pouquinho é que o Eric Zimmerman, ele é exibicionista, mas ele fica o tempo inteiro como se fosse se desculpando pro leitor pelo comportamento sexual dele. Então ele não age com naturalidade, ele não simplesmente é um exibicionista e ele lida com aquilo e ele vive e o leitor começa a sentir naturalidade porque do modo como ele leva a vida dele. Ele fica se explicando e se justificando. Não, cara, é só o gosto sexual dele, o que é que tem de mais? Então às vezes parecia isso, parecia que a autora queria dizer pro leitor que tava tudo bem e usou o Eric Zimmerman como personagem pra passar essa informação. Resumindo, por causa do estilo da autora, por causa dos dois protagonistas que não conquistaram o meu coração e por causa de alguns detalhezinhos do gênero, de um modo geral não foi uma leitura que eu gostei. Mas tem voyeurismo, tem exibicionismo, tem coisa pra você rir, é uma leitura leve e eu sempre recomendo todos os livros, tá, gente? Porque as opiniões de leitores, elas são muito diferentes. Então eu não gostei, mas você pode amar e ser o seu livro favorito da vida. Então... é uma trilogia, tá? E tem um livro também que é um spin-off, que é de um dos personagens secundários, que fica como principal nesse spin-off. Eu confesso que eu só li esse até agora, já faz um tempo que eu li esse livro, eu ainda não li o 2, o 3, nem o spin-off. Sinceramente, não sei se vou ler, a lista de leitura é sempre bem longa, né? A gente tem que priorizar algumas coisas. Mas, pra quem se interessar, tá dada a dica.